Há um grande discurso de Moisés no Deuteronômio, não é o maior, né? O maior a gente viu que é o segundo discurso, que ele pega um pedacinho do segundo discurso e depois o terceiro discurso. Em Deuteronômio 26, capítulo 16 a 19, a gente viu que o segundo discurso, ele vai exatamente aí nesse lastro, né? Do 11 ao 26, mais ou menos. Lá em 26, 16 a 19, está escrito assim, ó: o Senhor teu Deus ordena-te hoje que guardes estas leis e estes preceitos, observa-os cuidadosamente e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor teu Deus prometer que Ele seria teu Deus e que andaria nos seus caminhos, observando suas leis, seus mandamentos e seus preceitos e obedecendo-lhe fielmente. E o Senhor fez-te prometer neste dia, também de tua parte, que serias um povo que lhe pertenceria de maneira exclusiva, como te disse, e que observarias todos os seus mandamentos, para que ele eleve em glória, renome e esplendor, ele te eleve acima de todas as nações que criou, e assim sejas um povo consagrado ao Senhor teu Deus, como te disse. Segundo alguns autores, esse trechinho aí, ele faz uma abertura ainda da parte final do terceiro discurso, do segundo discurso, o que faz com que, por exemplo, alguns autores falem em 4 discursos de Moisés, porque separa esse pedacinho aí, que vai até o capítulo 28, versículo 68 ali, todo o capítulo 28, como se fosse uma espécie de ainda uma terceira parte do segundo grande discurso de Moisés. Então, esse pedacinho que pega do 26, 19 ali, que a gente viu, né, 16 até 19, até o 28, 68, seria ele uma espécie de conclusão da segunda parte do segundo grande discurso de Moisés, ou, segundo alguns autores, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, sugere isso, que seria uma espécie de terceira parte conclusiva do segundo grande discurso de Moisés, né? Entenderam direitinho? Essa parte a gente pode olhar assim, ó, por exemplo, assim ficaria dividido o fim do segundo discurso de Moisés. Do 26 até o 16, 19, é aquela ideia de que o Senhor fez aliança e agora vocês pertencem ao Senhor. Na sequência, do 27 até o versículo 1, versículo 26, Moisés diz assim, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, peguem umas pedras grandes, pintem as pedras com cal e escrevam nas pedras os 10 mandamentos, de modo que quando vocês entrarem na cidade, saírem da cidade, vocês vejam essas pedras com os 10 mandamentos e recordem da observância dos mandamentos. No 28, 1 a 14, então o capítulo 28, ele tem essas duas partes. A primeira parte, o 28, 1 a 14 se vocês forem fiéis à aliança, vêm as bênçãos. Então ele anuncia a condição, se for fiel à aliança, e depois as bênçãos. E na outra parte, que seria do 28, 15 ao versículo 46, as maldições. Se vocês não observarem os mandamentos, lá vem as maldições. Então, isso vai acontecer, aquilo, maldito seja isso, maldito seja aquele que faz isso, maldito seja aquele que faz aquilo, daí por diante. E, finalmente, no finalzinho do capítulo 28, Moisés faz uma espécie de previsão de uma situação futura de guerra e exílio, que acabou mesmo acontecendo, muito mais tarde, né? Moisés aqui age profeticamente, sinalizando para o fato de que, mesmo tomando posse da terra prometida, no futuro, eles iam passar ali por alguma situaçãozinha complicada, o caso do exílio da Babilônia e também da Assíria. Essa parte, então, constitui, só para ficar claro, segundo alguns autores, seria uma terceira parte do segundo grande discurso, ou a parte final do segundo grande discurso do livro do Deuteronômio, né, de Moisés no Deuteronômio.
O que ficou para a gente hoje foi o terceiro discurso e a parte final que não foi escrita por Moisés. O terceiro discurso, ele é assim, bem simples. A abertura dele a gente tem no versículo 69 do capítulo 28, ou segundo, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém fala em 28, 69. A Bíblia Ave Maria fala em 29, 1, quer dizer, ela já joga para o capítulo 29 essa parte que seria de abertura do terceiro discurso. Diz assim: eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feito com ele em Horebe. Ou seja, lembra que as palavras que serão ditas daqui adiante têm a ver com a aliança que Deus fez lá no Horebe, no início da caminhada da terra prometida, e depois mais à frente, quando ele fez ali por ocasião, né, da aliança estabelecida por Deus, próximo ali à posse da terra prometida. No 29, 1 a 8, Moisés lembra da saída do Egito e da travessia do deserto. No 29, de 9 a 20, é uma grande recordação histórica. No 29, 9 a 20, da aliança que Deus fez com aquele povo. E do 29, 21 a 28, fala dessa, de novo, perspectiva futura, uma predição ali, né? A ideia de que no futuro o povo de Deus passaria por um outro exílio semelhante àquele experimentado no Egito, né? Depois o próprio Moisés fala: vocês vão para o exílio, mas vão se arrepender e vão voltar. No 31 a 14 fala da volta do exílio, que só vai se confirmar lá na frente depois. E finalmente, já desde o Antigo Testamento, no 30, 15 a 20, a tal da doutrina dos dois caminhos, que depois é utilizada na nossa catequese cristã, na Didaquê, né? O Senhor coloca diante de você a água e o fogo, coloca diante de você o bem e o mal, e você escolhe para onde você vai estender a mão, para o bem ou para o mal, né? Se estende para a água, refresca; se estende para o fogo, se queima. É contigo, né? Tu que lute, né? É contigo, você resolve o que você vai fazer. A parte final, a parte sequente aí, depois do capítulo 31, mais ou menos, 30, 31, é uma parte que foi anexada ao texto dos três grandes discursos, que não faz mais parte dos três grandes discursos e nem é de autoria de Moisés. Por quê? Ela tem exatamente detalhes sobre o sepultamento de Moisés, detalhes de como se deu a morte de Moisés. Se atribui a autoria desta parte ao autor sagrado ou a Josué, por exemplo. No capítulo 31, todo ele fala da transição de Moisés para Josué. Tem até no interessante, no início do 31, um certo tom de lamentação de Moisés: por causa de vocês, da dúvida de vocês, eu não vou entrar na terra prometida. Então, já que eu não vou entrar na terra prometida, quero lembrar vocês, tal, e vou constituir Josué como meu sucessor, tal. Então, fala dessa transição. No 32, a gente tem uma peça muito bonita, que é o Canto de Moisés, que a gente usa até na nossa liturgia, salvo engano meu, no Sábado Santo. É o 32, 1 a 44. Certamente era um canto que foi depois também anexado ao texto, que já era utilizado até mesmo no templo, nas orações. Tem uma estrutura poética, ele não é narrativo. Então é um texto bem fora do ambiente desse texto, que depois foi incluído, anexado ali ao texto final do livro do Deuteronômio. No 32, volta o tema da lei, né? A lei é a fonte da vida, ou seja, observa a lei e viverás. Quem não observar a lei, morrerá. 32, 45, 47. O 32, 48, 52, anuncia que Moisés vai morrer, é o anúncio da morte. O 33, capítulo 33, fala das bênçãos de Moisés, né? E no 34, porque ele está se despedindo, abençoando o povo, então as bênçãos de Moisés para o povo. E o 34 trata da morte de Moisés. E aí a gente termina, né, basicamente aí esse corpo, né, esse estudo da estrutura do Deuteronômio. A CNBB, ela se concentrou bastante na segunda parte, exatamente naquele trechinho que a gente viu do capítulo 15, né? Estende a tua mão para o pobre, né? Socorre o pobre, como tema da nossa reflexão desse mês da Bíblia. Espero que vocês tenham aproveitado. Quarta-feira eu vou celebrar o encerramento do mês da Bíblia,
lá na Paróquia Sagrado do Coração de Jesus, e nós vamos transmitir aqui pela nossa página, no Facebook ou no YouTube, e lá a gente vai fazer em mais ou menos 20, 25 minutos, na homilia, uma retomada de tudo que a gente viu, pedacinho por pedacinho. Claro que não vai dar para ir assim capítulo por capítulo, como a gente fez, mas de uma maneira geral, de modo que se ainda ficou alguma dúvida, a gente tem condição de retomar lá e tirar, assim como eu me coloquei à disposição para responder as perguntas que pudessem aparecer para para que a gente pudesse estudar e responder. Nenhuma apareceu, né? Muito bacana. A gente, como professor em sala de aula, quando não aparece nenhuma pergunta, diz assim, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Então, vamos torcer para que todo mundo tenha entendido tudo. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão e o canto das ofertas.